A crise é uma oportunidade de mudança. É assim que eu enxergo a crise. E é assim que eu acho que deve ser colocado nos tratamentos. Você não consegue mais continuar vivendo ou continuar naquele evento, naquela situação, da mesma forma como antes. A crise impõe uma decisão. Então hoje, a ideia é abordar o tema das crises conjugais. É muito comum aparecer para o profissional, o orientador familiar, o profissional de orientação familiar, questões de crises conjugais, como a principal razão da busca do profissional ou como um aspecto apenas do assunto, do problema a ser tratado. Mas a gente precisa entender bem o que é isso. Então é sobre isso que nós falaremos na aula de hoje. Nós explanaremos um pouco sobre as crises, o que é uma crise conjugal, sobre os tipos de crises conjugais e como, vamos dizer assim, tratar cada uma dessas crises, né? Como linhas de ação, né? Possíveis linhas de ação para o tratamento de diferentes crises conjugais. Tá? Então a ideia hoje é que nós tenhamos conhecimento dessas crises, das fontes dessas crises, né? Da origem dessas crises, e consigamos ter um encaminhamento para cada uma delas para o tratamento, tá bom? Então essa é a ideia de hoje. Então, eu queria passar para vocês um conceito de crise que eu acho interessante, né? Uma crise é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento ou acontecimento. Ou seja, é uma mudança, é uma alteração, em geral, brusca. Em geral, eu não esperava aquilo, né? Se eu já vou esperando, aquilo não se torna uma crise, né? Enfim, já é um problema que eu domino. A crise, ela aparece. Ou melhor, talvez muitas vezes ela vá se desenhando e a gente não percebe, e de repente ela floresce ali, e é onde aparece a nossa cabeça. Crise, ou na cabeça da pessoa que estamos tratando. Crise, né? Aparece a palavra crise, e há, em geral, um desespero, né? Quando a gente está diante de uma crise, a primeira reação, em geral, é desespero. E com as crises conjugais é a mesma coisa, né? E se a gente pensar, a gente não tem que se espantar e ter uma reação desse tipo, né? As crises, elas fazem parte da vida humana. Então, o tempo inteiro, nós passamos por crises. É uma coisa, eu diria, até corriqueira. As crises, uma crise existencial, sei lá, que pode haver na adolescência, uma crise financeira que a pessoa pode estar passando, uma crise econômica que afeta todas as pessoas de um determinado país, uma crise política, enfim, nós passamos por diversas crises durante a vida. A crise, ela pode ser olhada também como uma mudança, como um ponto de inflexão, uma mudança necessária que deve ser feita, né? Sei lá, tem pessoas que entram em crise quando vão se casar. Por quê? Porque é uma mudança, né? Ali, olha, puxa vida, eu tinha a minha vida de solteiro, eu tinha uma série de coisas que eu fazia, agora eu vou me casar. Então, onde eu vou, sei lá, ter que prestar conta da minha vida para outra pessoa, vou ter que dividir a mesma casa, a mesma cama, enfim, uma série de outras coisas que eu não tinha. Então, tem pessoas que, de fato, ali entram em desespero e a crise. De modo que, quando a gente fala de crise, em geral, a gente associa a desespero. Mas a crise não é um desespero. Na minha visão, e aí é muito minha, a crise é uma oportunidade de mudança. É assim que eu enxergo a crise. E é assim que eu acho que deve ser colocado nos tratamentos. Sempre olhar qualquer tipo de crise que passa uma pessoa como uma oportunidade de mudança. Por quê? Quando a gente entra em crise, não há como se manter o status quo. Você não consegue mais continuar vivendo ou continuar naquele evento, naquela situação, da mesma forma como antes. A crise impõe uma decisão. E por isso que muitos se desesperam, porque tem muita gente que gosta de protelar decisões, gostam de, enfim, evitam ao máximo mudar rumos. E a crise necessita de uma mudança de rumo, tá? Então, nesse sentido, eu vejo como uma oportunidade de melhoria. Porque diante da crise, a gente, enfim, manter o status quo a gente não consegue, manter como estava não consegue, ou a gente entra em desespero e enfim, desiste da vida, ou desiste daquela questão, sei lá, da crise conjugal, desiste do casamento, ou a gente toma uma atitude para mudar e melhorar aquela situação. A gente tem que ter um olhar positivo sobre elas, como uma oportunidade, como um olhar diferente sobre a vida, um olhar diferente sobre aquela situação. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar na nossa aula de hoje, é que a crise
é uma oportunidade e a crise é a necessidade de uma mudança. Agora, entrando no aspecto das crises conjugais, que são o tema da nossa aula de hoje, especificamente. Eu vou lançar a mão para vocês aqui 9 tipos de crises conjugais. 9 origens, 9 fontes de crises conjugais. E dessas 9, muitas são parecidas uma com a outra, mas têm as suas particularidades. E é isso que eu gostaria que a gente tivesse noção dessas particularidades. Porque, dependendo do que for a crise, a forma de se tratar é diferente. A forma de se lidar é diferente. Um parêntese, né? Dando um passo atrás, antes de mencionar as nove tipos de crises. As crises conjugais, elas não necessitam do término, da separação. Hoje, se associa crise é igual a divórcio. E não é isso. Eu associo crise é igual a oportunidade, como eu falei para vocês antes. Crise é igual a mudança. Não é crise é igual a divórcio. Então, essa equação é a que a gente tem que mudar. Então, essas 9 fontes de crise, que vocês talvez possam chegar a outras, enfim, nos meus estudos, são essas 9 que eu cheguei, e talvez a gente pode destrinchar um pouco mais uma, desmembrar outra, sei lá, mas são essas que são tratáveis, tem que ir linhas de ação para se tratar. Só esses parênteses aqui que é importante a gente ter essa visão sobre as crises conjugais e o divórcio. A primeira crise, e que em geral é a crise que aparece ali nos primeiros anos de casado, é a crise de adaptação, tá? E é uma crise que às vezes ela começa inclusive já no noivado, tá? Nas prévias do noivado. É a crise onde o casal ele vai se encontrar morando sob o mesmo teto, diante de uma responsabilidade que vai de ter que amar aquela pessoa e cuidar dela e estar com ela o resto da vida. Mesmo que antes eles já coabitem, enfim, que é uma realidade comum, né? As pessoas hoje já moram juntos antes de casar, mas depois do casamento, isso, em geral, tem uma conotação muito diferente, né? Porque até então era ali uma conveniência, e depois quando há um casamento de fato ali, aquilo ali se toma uma responsabilidade maior e se tem um olhar diferenciado sobre as coisas, né? Muitas vezes, essa crise de adaptação não acontece de fato ali com o casamento ou nas vésperas, quando a pessoa finalmente percebe, puxa vida, eu vou me casar aqui, e onde todos os problemas, todas as situações da vida, do relacionamento ali dos dois, elas se fazem mais claras, mais fortes ali, né? Porque até então se passava batido, né? Então ali se torna mais claro. Então é a crise onde vai aparecer as formas de ser perceberem, né? As formas de ser são diferentes, onde as culturas das famílias são diferentes, onde talvez comecem a ter que tomar decisões em conjunto, decisões que, se não são resolvidas, elas crescem, onde aparecem as primeiras dúvidas, né? Caramba, mas será que eu posso aceitar isso ou não posso? Isso é grave ou não é? Essas crises de adaptação, em geral, são crises intensas ali, onde as pessoas, caramba, eu tô casado há pouco tempo e estou brigando. Todo mundo diz que os primeiros anos de casamento são os anos da paixão, são os anos do enamoramento, e agora está brigando nos primeiros anos. Então, causa um medo muito grande, sobretudo também pela imaturidade, né? Isso tudo é muito comum. As famosas brigas pelas toalhas na cama, as brigas, sei lá, quem vai lavar a louça e quem não vai, quem vai fazer comida, quem vai fazer a compra no mercado, se compra a marca X e o outro não gosta daquela marca, um acha que tem que gastar mais, outro acha que tem que gastar menos, um acha que tem que ter a presença maior dos pais na vida deles, outro acha que não. Todas essas questões, essas primeiras questões da vida de casado, elas aparecem e podem se transformar nessa crise de adaptação. Como eu falei, isso às vezes acontece no noivado, onde os dois começam a se estranhar. Um parêntese aqui, para não causar confusão. Em geral, quando se aproxima a data do casamento, os noivos, em geral, com 2 meses, faltam 2 meses para o casamento, é muito comum que o casal comece a brigar mais. Mas aí não é ainda necessariamente uma crise de adaptação. Ali é a ansiedade pelo momento do casamento. Isso se percebe porque quando acontece o casamento, eles vão para a lua de mel e tudo acaba. Não, então você vê que ali de fato não era uma crise. Ali era ansiedade. Somente uma ansiedade, que nem provocou uma crise em si. Não, porque a crise ela necessita de uma mudança, a crise precisa de uma atitude. E não precisou de atitude nenhuma, a atitude era simplesmente se casarem, né? As crises de adaptação, agora com uma linha mais... elas podem ser prevenidas
através de uma boa preparação para o casamento. Ali que está o segredo, né? Os casais têm que conversar sobre os temas, têm que pensar nesses pontos onde eles pensam diferentes, onde eles agem de forma distinta e terem um alinhamento, né? Então isso é tudo fase pré-matrimonial. Se a parte pré-matrimonial ela é bem feita, se há uma preparação bem feita para o casamento, essa crise de adaptação não existe, porque as coisas já estão alinhadas previamente, tá? Eles não tomam sustos, ou os sustos sempre, quando no dia a dia sempre há um susto, mas isso sempre diminui, né? Porque os assuntos fundamentais e aqueles que advêm desses assuntos fundamentais já foram tratados antes do casamento, tá? Então é uma boa forma de prevenção. Ok, o casal entrou em crise, não fez uma boa preparação, ou foi insuficiente, entrou numa crise de adaptação. O que fazer, né? Então, como eu falei, é uma crise, de certa forma, fácil, mas perigosa. É uma crise fácil de se resolver, mas muito perigosa, porque ela pode tomar consequências gravíssimas. O casal pode, de fato, se separar, e como a gente vê muito nesses primeiros anos, por ver a oportunidade, eu não tenho filho ainda, estamos começando agora, é melhor terminar. Então, nesse sentido, é perigosa, né? Porque ainda não tem muitos vínculos, né? Tem um vínculo afetivo da paixão ali, somente. Em geral, uma crise de adaptação com um atendimento no orientador familiar, ou às vezes um terapeuta, com especialidade em família, se resolve fácil, porque envolve muitos graus de maturidade do casal. Então, um bom terapeuta, um bom orientador familiar vai conseguir, com sua experiência, com as suas ferramentas, ajudar o casal, mostrar, né, tanto com a forma de um pensar como a do outro, mas assim, não existem verdades absolutas ali, né, e vai conseguir orientar bem o casal. Então, em geral, uma boa orientação do casal, se tiverem até um bom pai e mãe de um lado ou do outro, as coisas se resolvem bem, né? Eles fazem eles entenderem que as questões não são assim do fim do mundo, né? Enfim, se um gosta de comer a salada antes da refeição e o outro gosta de comer a salada junto com a refeição. Eu já vi briga por conta disso. Essas questões são adaptáveis, entende? E aí, olha, tanto faz, né? Um jeito ou outro, o que vocês concordam, né? E aí se começa a ajudá-los a abrir mão das coisas, né? Olha, já vê o lado mais profundo do casamento em detrimento dessas questões menores do dia a dia, dessa adaptação que é feita necessária, e começar a criar a identidade dessa nova família, desse novo casal. Então eles já estão aptos a estarem saindo dessa crise quando eles constituem a identidade do casamento dele. Então qual é a oportunidade que é bem aproveitada nessa fase? É a criação dessa identidade dessa família. Então quando se cria a família, se vê que aquele casal já tem uma identidade própria, que não é mais o jeito de ser de um, nem o jeito de ser do outro, não é a família de um, mas a família do outro, nem a família do outro, mas é daquele casal, ele já superou aquela crise de adaptação e já estão com um casamento. E eles já ganharam um gap a mais no desenvolvimento do amor deles. A crise, como eu falei, quando ela é superada, o casal avança em um step de maturidade. Tudo bem? Então, a segunda é a crise de adaptação. A segunda tipo de crise que pode existir é a diferenças de maturidade, tá? A diferença de maturidade, ela pode acontecer em diversas fases da vida, não necessariamente no início, né? Pode ser até mais para frente. Quando se vê que uma pessoa vai amadurecendo mais rápido que a outra, tá? Em geral, nós temos que a mulher, ela amadurece mais rápido que o homem. Como hoje a gente vê que a adolescência, no fundo, a adolescência e a juventude, ela está se prorrogando até mais do que antigamente, há mais tempo. As pessoas passam mais tempo agora com os pais, dentro de casa. Então se vê que essa fase, vamos dizer assim, da adolescência e da juventude, ela vai até mais além, até próximo do casamento, muitas vezes. E a gente percebe que muitas vezes a mulher ela é mais madura que o rapaz, que o homem, tá? Pode acontecer o contrário também, tá? Em geral a gente vê isso. E isso acontece mais no início do casamento. A mulher às vezes é mais madura que o homem ali no início do casamento. Mas com o passar dos anos e o passar do tempo dessa relação, pode acontecer o contrário, né? Então, é quando há essa diferença. Um amadureceu mais rápido que o outro ainda tem uma visão muito infantil da vida, ou muito pueril ali dos acontecimentos, e o outro já está mais antenado na vida, nas responsabilidades, né? No levar a casa à frente, no desenvolver melhor o trabalho, no pensamento de futuro. Então, quando ocorrem essas diferenças de maturidade,
em geral aparece uma crise. Por quê? Por mais que uma dos dois ali seja um pouco mais maduro, ele não é maduro o suficiente para não conseguir, para conseguir lidar com essa diferença, né? Então, há uma diferença ali de desenvolvimento. Então, muitas vezes é onde aparece, sei lá, a mulher que se esforça muito no trabalho e o homem que só quer saber de jogar videogame, né? Ou então o homem ali que se esforça muito para ajudar nas coisas do lar e a mulher, ela só quer, sei lá, ficar fazendo compras pela internet. Um exemplo, né? Um exemplo assim de práticos de coisas que podem acontecer, né? Então ele fica chateado porque ele tem que trabalhar fora e fazer as coisas de casa, e a mulher se preocupa mais em gastar o dinheiro com compras na internet, ali não tem muita responsabilidade. E o outro também, a mulher que trabalha fora, não vê segurança nenhuma, o homem que às vezes trabalha também, mas que passa muito tempo no videogame, não se preocupa com as coisas da casa, não se preocupa com a educação dos filhos, sei lá, tá? Então essas diferenças causam uma crise, né? Uma pessoa fala assim, caramba, eu casei com um moleque, eu casei com uma menina, tem alguma coisa errada aqui, né? E aí começa até abrir brechas para as pessoas de fora, né? Puxa vida, tem fulaninho de tal no meu trabalho ali, pessoa madura, séria, leva as coisas a sério da vida, né? Se desenvolve profissionalmente. E ele também, né? Vê a moça ali arrumada, vê a moça ali que se preocupa com as coisas e não vê isso em casa, né? Então abre-se uma brecha muito grande por essas diferenças de maturidade, né? E as pessoas começam a colocar muitas vezes em xeque aquela relação. Ah, mas por que uma delas reclama que gostaria de ter alguém mais maduro do lado e a outra, em geral, vai reclamar que a pessoa reclama muito, né? Como é que a gente resolve essa questão dessa diferença de maturidade? Ajudando, e aí por isso que normalmente vai precisar de intervenção de alguém de fora, porque quando acontece isso, a pessoa mais imatura não quer saber do que os conselhos da mais madura, que a madura só quer dar conselho também. Então é ajudar mais a pessoa imatura a entender as questões, para abandonar os jeitos, as atitudes de criança, infantis ali, ou que não estão bem, e fazer com que a outra pessoa tenha maturidade para não ficar reclamando o tempo inteiro, não querendo ser a mãe, a chata, o chato, o pai, o mestre, e saber que o casamento ele está acima disso e que é importante ajudar o cônjuge ali nessa etapa de amadurecimento, tá bom? Então, em geral, esse é o tipo de apoio que pode ser dado. E agora, vamos passar para a nossa terceira tipo de crise conjugal, crise por rotina, que eu intitulei isso, porque são títulos que eu estou intitulando, o mais importante é a gente ver o contexto, né? A crise por rotina é aquela crise onde a gente vê que muitas vezes as pessoas relatam isso, né? Que é onde se entra na velocidade cruzeiro no casamento, eu diria, né? Então tá lá no alto, né? Não tem mais tanta turbulência ali da vida, das adaptações, um já conhece bem o outro, já sabe bem os defeitos do outro, enfim, a vida ela já, vamos dizer assim, já tem um ritmo próprio, e o casal ele se perde nesse ritmo, ele vive num ritmo, e ele se afasta diante da rotina, do acordar, fazer as coisas que tem que fazer, trabalhar, voltar para casa, fazer as coisas que tem que fazer, dormir e pronto, né? Vai se tendo uma rotina muito correta, muitas vezes, e vai se vivendo, de repente olha um pro outro, opa, peraí, quem é esse estranho que tá do meu lado? Esse companheiro aqui companheiro de vida, né? Vira um companheiro de vida, uma grande dupla, onde o casal deixa de se casar e se torna dupla, uma dupla de parceiros que tem uma parceria ali para cuidar de um lar e de uns filhos, e de juntarem a grana ou não juntarem, e começa a ver a falta de afeto. É uma perda dessa paixão, né? E a coisa se tornou corriqueira, né? E é onde os dois podem se tornar até bons amigos ali, excelentes parças, né? Se tornam parças ali, mas não há mais a paixão marido e mulher, né? As próprias relações sexuais elas podem deixar de existir, porque aquilo se caiu tudo numa rotina, é tudo muito cronometrado, muito certo, mas caiu na má rotina, né? Toda casa, toda família, ela tem uma certa dose de caos, tem uma certa dose de bagunça, uma bagunça boa que eu estou dizendo aqui. E quando entra nesse ritmo de uma rotina que não permite a existência dessas coisas que fogem ao esquema, se tornam como robô, né? Então, como se fossem dois robôs, dois empresários dentro da casa. E eles perdem essa intimidade de duas pessoas ali, né? Se perdem paixão, o afeto, a paixão. A crise por rotina, no fundo, é isso. E aí, o que se faz? Aqui é o momento do casal parar para se cuidar
mais como casal. Deixar um pouco de lado a rotina, se tiver que mudar toda a rotina para terem mais tempo para o casamento. É o famoso aqui, o sair junto, o casal para jantar, eu passei no fim de semana só os dois. A solução para as crises de rotina são, vamos dizer assim, é a que está na boca do povo. O povo sabe ali como resolver isso aqui. Só que o perigo é gostar desse momento, dessa amizade, é gostar dessa parceria e achar que é bobagem esse negócio. Nós não nos damos tão bem como parceiros aqui. Nós temos outros tipos de afeto agora, só que isso é muito perigoso, porque esse coração pode bater mais forte para outra pessoa na rua, por exemplo, e mexer com tudo. Porque esse coração não bate mais forte dentro de casa mais. E querer lá ver como é que é de novo isso. É reconstruir os sentimentos aqui. Tem que trabalhar muito esse lado sentimental. Quarto tipo de crise é crise por traição. Então, enfim, essa todo mundo já viu ali, né? Se imagina que a pessoa que passou por um movimento de traição ali no relacionamento, né? Enfim, alguém ali se engraçou com outra pessoa, não tem como mais se continuar porque se instaurou a infidelidade, né? E a infidelidade é impossível de ser tratada, é impossível de ser resolvida. Que não é verdade, né? Enfim, lógico, a crise, a traição necessariamente vai gerar uma necessidade de mudanças ali. Mas, enfim, a traição não significa o fim ali, a infidelidade não significa o fim do relacionamento. Então esse é o primeiro movimento que tem que se entender. É uma falha grave, enfim, um movimento ali que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Então é algo que tem que ser reparado. E reparar o seguinte, a traição, ela é tão perniciosa que ela aparece muitas vezes em um casal que não tinha crise nenhuma anterior, que não estava passando por uma crise de rotina, né? A crise da traição ela pode aparecer como uma segunda crise também, né? Ela pode aparecer porque eles estavam com crise de adaptação, crise de rotina, e apareceu depois mais uma crise, que é a da traição, né? E ela acaba sobrepondo as anteriores, né? Mas ela estava passando por outras crises anteriores, que elas também podem ser somadas, tá? Isso é importante a gente falar. Mas pode não ter tido crise nenhuma anterior. Ela simplesmente instaurou a traição. Nada, uma pessoa abriu e fez uma bobagem, né? E isso pode acontecer, bom ser dito, tanto do lado do homem como do lado da mulher. Essa história que, não, os homens traem mais, não, as pesquisas mostram que não existe isso, né? Em geral é muito meio a meio isso aí, tá? Então, tanto as mulheres, elas podem também cometer esse erro ali e provocar esta crise. O motivo pelo qual cada um procura, em geral, é distinto, mas a realidade é essa. Então, como é que se resolve essa questão da traição? Primeiro, se conscientizando que há solução, há como se resolver. Há uma ferida aberta? Há uma ferida aberta. Há uma cicatriz que vai ser gerada? Há uma cicatriz que vai ser gerada, tá? Mas é algo que precisa ser, que pode e deve ser tratado, né? E enfim, primeiro se deixando de trair, parando com aquilo que, enfim, que causou a traição, parando com a traição, e depois se reconstituindo elementos que voltem com a confiança. Porque, no fundo, o que a crise da traição traz é a falta de confiança, que gera ali, vamos dizer assim, uma crise de traição, uma crise de falta de confiança. Então, é voltar com essa confiança, dar elementos que mostrem que aquilo nunca mais vai acontecer, vai ajudar que a pessoa que traiu não vai fazer de novo, né? Que os seus passos sejam mais claros, enfim, que demonstre com as atitudes que aquilo não está acontecendo mais e nem vai acontecer. E por parte da pessoa que foi traída, que ela não vai ficar olhando o traidor como o eterno traidor, né? Que é o outro lado também importante ser trabalhado. A nossa quinta crise é a crise por falta de grana. A maior parte se a gente olhar as pesquisas do IBGE, no motivo das causas, motivo dos divórcios, o que aparece lá em primeiro lugar é falta de grana. A maior parte dos casais diz que houve o divórcio porque não tinha grana. Lógico, enfim, falta de dinheiro e falta de tempo são as grandes razões pelas quais a gente deixa de fazer algo, a gente desiste de algo, né? Há que se averiguar se de fato essas pesquisas são feitas de forma correta. Mas, de fato, a falta de grana gera uma crise matrimonial. Por que gera uma crise? Porque o dinheiro é a capacidade de
fazer coisas, não só de ter, mas de fazer. O dinheiro muitas vezes está muito ligado à liberdade. Então, isso não está ligado somente a ter muito dinheiro ou a ter pouco dinheiro, mas de como é utilizado aquele dinheiro, tá? Eu conheço diversos casais, diversas famílias que têm muito dinheiro e eles vivem brigando por dinheiro pela forma como é usado o dinheiro. Então, essas crises, falta de dinheiro, por excesso de dinheiro ou pelo uso de dinheiro, elas têm que ser mudadas, mostrando, e aí está a solução, a grandeza do matrimônio em relação às coisas materiais. Veja, um casal não é mais casal, uma família é mais feliz por ter mais bens, uma família não é mais feliz por ter mais imóveis, uma família não é mais feliz por viajar muito, né? Aliás, né, o critério hoje de felicidade conjugal é a quantidade de viagens que a gente faz. E com certeza, nenhum desses critérios que já foram estudados é a quantidade de viagens que uma família faz, para saber se uma família é feliz ou não. Para a felicidade da família, não há aqui necessidade de grandes recursos financeiros. Mas lógico, né? Enfim, os recursos financeiros promovem, enfim, em geral, é consequência de um trabalho bem feito, ou de ter um trabalho. Então, a falta de dinheiro, às vezes, também requer que falta um pouco de ambição profissional de uma das pessoas, falta um pouco de maturidade, por isso que não tem pouco dinheiro ou não tem. Então, às vezes, denota isso. Às vezes, denota desleixo com a própria família. Não tô nem aí para os outros, para mim tá bom tomar minha cervejinha no fim de semana, então todo o resto não é. Isso com a falta de dinheiro. E, às vezes, do uso do dinheiro, porque por critérios, né? Umas pessoas são mais apegadas, onde são mais, vamos dizer assim, sovinas, né? Aquelas pessoas que não abrem os pão duros ali, outros são mais mão aberta, tem horrores, gastos horrores no cartão de crédito, né? Então ali passa muito por uma educação financeira, um olhar pela vida maior. O elemento da transcendência, ele precisa estar mais em voga neste momento. E que, enfim, é preciso que o casal se alinhe em relação a como utilizar o dinheiro, tá? Então, uma forma muito, muito prática para o orientador familiar é ajudar a uma reorganização financeira desta família. Então, o orientador familiar ele tem que ter essa habilidade de organização financeira, é muito importante. Depois, uma crise por falta de contato. Essa é uma crise que é muito peculiar, sabe? Porque tem casais, dependendo pelo tipo de mercado global que a gente vive hoje, o mercado de trabalho é mais global, dependendo da profissão, um dos dois, ou até os dois, viaja muito, ou se ausenta muito de casa, ou por excesso de trabalho, às vezes. Trabalha próximo de casa, mas por excesso de trabalho. Então, onde o casal tem pouco contato, né? Sei lá, casal de médicos, muitas vezes acontece isso por pegarem muitos plantões distintos, né? Com horários distintos, às vezes eles não têm contato. O casamento entra em crise porque eles não têm contato físico, eles não, no máximo WhatsApp, né, máximo ligações, ou seja, eles se tornam distantes, eles eles perdem a proximidade mesmo carnal da coisa, né, e a coisa não tem como dar certo, né, de fato, a coisa tem que ser resolvida com mais contato. Então, o casal ali tem que fazer uma mudança muitas vezes drástica na parte profissional ou na sua rotina de vida para que tenha mais contato. Então, um casal de médicos deveria, sei lá, manter o mesmo horário de trabalho. Mas os filhos vão ficar com quem naquele dia? É até melhor que fique, por exemplo, com uma babá. Para quê? Para que eles tenham contato, mais uma vez. Então, assim, o casamento ele vem antes do trabalho, vem antes do financeiro. O casal tem que entender isso, que eles não são simplesmente companheiros de férias e, sei lá, e que fazem viagens de lua de mel juntos. Porque esse é um momento, no meio do caminho, aquela pessoa que tem contato constante, né? O contato constante gera afeto, do afeto daqui a pouco gera algo maior ali, né? Gera conhecimento, daqui a pouco eles viram dois desconhecidos, né? Ninguém já conhece nem fisicamente quase, mas um ou outro porque não tem mais contato. Então existe essa crise por falta de contato, tá? Em determinadas profissões, sobretudo, isso envolve muito trabalho. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Depois uma sétima tipo de crise é provocada por interferência familiar. Então, é aquelas famílias onde a sogra, o sogro, um cunhado, elas interferem muito na relação conjugal. Isso muitas vezes é provocado porque essa pessoa ela ajuda financeiramente, o casal ali passa por alguma dificuldade, ou porque sempre ajudou, porque empresta um apartamento,
ou então porque tem algum problema de saúde, né? Uma mãe que tem problema de saúde, aí vai ter que morar com o casal, e é uma pessoa, às vezes, que se intromete muito na vida do casal, porque, enfim, moram perto, ou porque um dos dois é fraco. Aqui entra sempre a questão da interferência familiar. Qual o nível que é correto do honrar pai e mãe, né? Em geral, aqui aparece a questão dos mandamentos também. Puxa vida, mas aí eu não tô cuidando do meu pai, da minha mãe, assim, por causa do meu cônjuge que não gosta, enfim, eu não dou a devida atenção, eu não posso ajudar, piriri, parará. As coisas têm que ser entendidas, isso, né? Lógico, a gente não pode desamparar os pais, sobretudo os mais idosos, né? Tem que fazê-lo dar vamos dizer assim, uma utilidade, entre aspas, né? Pessoas não são úteis, mas que a pessoa se sinta útil, né? Mas é notar que o não estar o tempo inteiro com a pessoa, ou às vezes até quando pessoas que, vamos dizer assim, elas interferem mais, tem que dar uns cortes ou até isolar, é importante para a própria pessoa, porque às vezes tem pessoas que não entendem, né? Não conseguem admitir, aceitar que um filho, uma filha comece a vida delas e de fato interfere e atrapalha muito, né? Em determinados casos mais graves, de fato tem que haver o afastamento ali dessas pessoas que são tóxicas de fato, né? São pais e mães tóxicos, cunhados, amigos, né? Sobretudo amigos, né? Olha, tem pessoas que não dá mais. Então, ajudar o casal a fazer, a desagradar os outros, sabe? Porque tem pessoas que são pessoas boas, né? Mas são pessoas boazinhas, né? Boazinhas demais, e que não fazem um bem ao outro sendo boazinha. Que às vezes tem que ser mais firme em algumas coisas. Em geral, tem que se ajudar a amadurecer mais o casal. Ou um ou dos dois do casal, ou os dois, em relação ao seu posicionamento como família, em relação aos outros. O nosso 8º tipo de crise conjugal, que é o crise por saúde, né? Por falta de saúde em geral, né? Que é quando acometem doenças na família, um dos dois, e que requer mais a atenção de um, né? Requer mais esforço de uma das partes, que às vezes não tem a maturidade suficiente para aquilo. Na saúde e na doença, né? Na doença a pessoa não consegue lidar. Eu conheço casos onde a pessoa, sei lá, estava com câncer e foi abandonado porque a outra pessoa não dizia que não tinha capacidade psicológica para lidar com a doença, porque era a pessoa que amava a doente, né? E aí foi para a Bahia, nada contra a Bahia nem os baianos, mas para curtir a vida, né? E abandonou a esposa com câncer. Então, a saúde, a falta de saúde dos dois pode provocar uma crise, às vezes um acidente, onde, enfim, se perde alguma função. Puxa vida, mas eu não me casei com uma pessoa com essa disfunção, com esse problema. É uma pessoa, crises hoje cada vez mais comum, crises mentais, crises psicológicas, crises psiquiátricas, problemas, né? Psiquiátricos, psicológicos, de problemas mentais, que são doenças, depressões, ansiedade, bipolaridade, e essas, sobretudo as doenças mentais, elas podem provocar muita saúde, muitas crises, né? Enfim, aprender a lidar com as doenças do cônjuge, e aí a fortalecer, é o lado da transcendência, né? É o lado da doação, né? É o lado da pessoa, estou diante da pessoa no qual eu escolhi passar a vida inteira e que agora precisa mais de mim, tá? Então essa é a crise. E por último, e essa aí vai em geral acometer os casais mais maduros, essas são as crises por idade, onde o casal vai ficando mais velho, onde tem que se aturar as manias dos outros, onde os filhos saem de casa, onde ficam só os dois e já não tanto com aquela vitalidade, muitas vezes já está com problemas de saúde, e tem que lidar com aquilo, né? Com essa crise. É uma crise que às vezes ela se prolonga até a morte de um dos dois. Então essa crise ela pode ser resolvida, e ela se resolve muito com um lado prévio, a maturidade em relação à idade, né? Que as pessoas aprendam a envelhecer. O casal ele tem que aprender a envelhecer junto. Um bom casal que aprende a envelhecer, que não tem crise de idade, faz um bem enorme para toda a família. São núcleos de união, né? Para toda a família, para os netos, para os filhos, para os bisnetos, muitas vezes. Eles têm que ter esse olhar, ajudar que eles tenham a perceber que eles são úteis, eles são fontes de unidade e que eles não são descartáveis, eles não servem para nada, ou que, enfim, que eles são estorvo na vida dos outros, mas que são
pessoas muito importantes. Então, a linha é essa. Então, o trabalho orientador familiar cada vez mais vai ter um campo de trabalho muito grande com o trabalho com idosos, né? Com idosos ali, casos das crises conjugais, casais idosos com crises, né? Às vezes vocês já vi casal com, sei lá, 50 anos de casado que se separa ali, né? Você não sabe lidar com a velhice. Vai ser aqui para vocês todos os tipos que eu percebo das principais crises conjugais, as principais literaturas que apontam e formas de lidar com ela. É importante a gente saber identificar o tipo de crise para poder ajudar os casais.